Olá, turminha do quarto ano. Tia Giovana hoje vai falar para vocês sobre entrevista. Nós vamos ter aula nesse momento de produção de texto. Tia, mas entrevista não é a gente perguntando? Sim, nós temos que ter essa entrevista oral, fazer as perguntas, mas vocês irão aprender o roteiro de uma entrevista. Como fazer, qual o procedimento que é adequado ter em uma entrevista. Nessa imagem, nós observamos, tem duas pessoas, uma sendo o entrevistador e o outro sendo o entrevistado, certo? Nós sabemos que existem as entrevistas feitas oral, aquelas entrevistas onde a gente vai ver no jornal, certo? Nós vamos assistir. E existem as entrevistas que eu vou ler aquela entrevista, onde eu preciso fazer as anotações, certo? Vamos lá. Ver aqui. Então, entrevista é um dos gêneros textuais com função geralmente informativa, veiculada sobretudo pelos meios de comunicação, jornais, revistas, internet, televisão, rádio, dentre outros. Então, a entrevista, ela tem uma função informativa. Se eu vou entrevistar alguém, quer dizer o quê? Que eu quero obter informações. Há diversos tipos de entrevista, dependendo da intenção pretendida. Há entrevista jornalística, entrevista de emprego, psicológica, social, dentre outras. Então, quando eu vou, de repente, me candidatar a uma vaga em uma determinada empresa, eu vou fazer uma entrevista de emprego. Há entrevista jornalística, aquela que a gente vê normalmente nos jornais, certo? Uma entrevista psicológica é aquela, dependendo do que eu vou fazer, a entrevista social, eu vou ter que seguir alguns passos, certo? Elas podem fazer parte de outros textos jornalísticos, por exemplo, a notícia e a reportagem. Então, a entrevista, você pode encontrar ela dentro de uma notícia, como também dentro de uma reportagem. Trata-se de um texto marcado pela oralidade, produzido pela interação entre duas pessoas, ou seja, não tem como ter uma entrevista com uma pessoa só. Pelo menos, no mínimo, duas pessoas. Uma faz as perguntas e o outro responde. Então, um entrevista e o outro é o entrevistado, certo? Não pode ser só com uma. Tia, e pode haver 3 pessoas? Sim, de repente eu posso entrevistar 2 pessoas, estar conversando com as duas, fazendo perguntas, as duas ao mesmo tempo, certo? Vamos lá. Entrevista é um texto jornalístico que consiste numa conversa entre 2 ou mais pessoas, o entrevistador, e o entrevistado, em que as perguntas são feitas pelo entrevistador para obter informações. Tia, então assim, eu vou fazer uma entrevista, eu tenho que ir sem conhecer nada da pessoa? Não. Primeiro, nós temos que ter algum conhecimento prévio. Se eu vou entrevistar um jogador de futebol, eu preciso conhecer um mínimo sobre a carreira dele, sobre um mínimo de futebol. Como se eu vou entrevistar uma blogueira ou uma maquiadora, eu preciso ter um conhecimento prévio para que eu saiba que tipos de perguntas fazer, para que ela possa me responder. Não adianta eu perguntar a uma cabeleireira sobre um futebol. Então, eu tenho que ter um conhecimento prévio, certo? Por isso diz, entre 2 ou mais pessoas. A estrutura, introdução, que é a apresentação do entrevistado. Então, no início, você precisa dizer quem é aquela pessoa que eu vou estar entrevistando, indicação do tema. Vamos falar sobre o quê? O motivo e o local da entrevista. Então, eu preciso dizer, a gente quando vai ler ou ver alguma, a gente fica, onde foi isso aí? Será que esse jogador foi entrevistado no Brasil? Será que foi, O corpo da entrevista é a sequência ordenada de perguntas e respostas entre os 2 interlocutores. Então, se eu vou ser o entrevistador, eu tenho que já levar, ou escrito ou mental, as perguntas que eu vou fazer, para que eu possa organizar pergunta e resposta, pergunta e resposta. E a conclusão, que é o resumo do que se disse. Então, às vezes a entrevista ela é muito longa, igual nas aulas, às vezes o livro ele tem muita explicação, aí a tia Giovana lê e faz um resumo, fazendo uma síntese daqueles pontos que a gente julga mais importantes, não que os outros não sejam, mas para isso o resumo do que se disse. É uma forma também de chamar a atenção das pessoas para que
possam se interessar em assistir ou ler aquela entrevista, certo? Próximo, vamos lá. As entrevistas publicadas em jornais e revistas apresentam diferentes objetivos, dependendo do tipo de informação que vinculam e do público que pretendem atingir. Mais uma vez eu volto aqui, se eu vou falar sobre um jogo, vou lançar lá nos meninos, então eu tenho que colocar algo bem chamativo para quem gosta de futebol se interessar. Se eu vou falar algo sobre maquiagem, ou sobre roupa, ou sobre moda, então dependendo do público que eu pretenda atingir, eu tenho que focar naquele assunto. Mas, de uma forma geral, as entrevistas objetivam colher informações, opiniões e experiências profissionais e pessoais de uma pessoa em destaque. Então, se eu vou entrevistar uma pessoa famosa, vou entrevistar um artista, um cantor, eu vou obter dele tanto informações pessoais como as opiniões. Nós temos que ter cuidado com as informações pessoais, porque muitas vezes as pessoas tendem a confundir o profissional com o pessoal. Então, a vida pessoal de cada um, filhos, marido, família, é uma coisa. A profissão de cantor, de ator, de atriz é outra. Então, de repente, durante uma entrevista, alguém pode se recusar a responder uma pergunta. É falta de educação? É errado? Não. Porque se for de âmbito pessoal, ele pode sim se recusar. Ou então, se é algo relacionado à profissão, mas ele não está disposto a responder, pode haver sim essa recusa, certo? Nas respostas. E por último, numa entrevista, quem controla a interação entre os participantes é o entrevistador, uma vez que cabe a ele fazer as perguntas. E o entrevistado, porém, pode enfatizar um aspecto de pergunta e ignorar outros ou dar respostas a um rumo que lhe seja mais conveniente. Então, assim, o que vocês têm que ter por base para realizar a atividade? Eu vou colocar para que vocês escolham uma pessoa e realizem uma entrevista. Claro que nesse momento que nós estamos reclusos em casa, estamos de quarentena, nós não podemos estar frente a frente, mas eu posso fazer essa entrevista via videochamada, via WhatsApp, via ligação mesmo. Então, eu vou deixar a proposta, você vai escolher. E sobre o que você vai perguntar, você também vai escolher o assunto. Se eu vou conversar, por exemplo, vou fazer uma entrevista com meu tio, será que o meu tio vai entender de moda? Depende, se ele entender, ótimo. Mas eu tenho que procurar pessoas que eu ache que vão estar dispostas a... E que perguntas eu vou fazer? Boa pergunta. Que pergunta vocês vão fazer? Vocês irão criar, seguindo essa linha. Pergunta e resposta. A sua pergunta e a resposta do entrevistado. A sua pergunta e a resposta do entrevistado. O tema fica livre. Eu vou colocar lá no grupo mais um pouco de explicação sobre isso. Mas o que eu quero que tenha, todos que siga o roteiro, né? Do que foi pedido, você pensar nas respostas, analisar quem vai participar, escrever de forma correta, pedir o adulto para revisar, porque algumas atividades eu estou olhando e eu vejo erros ortográficos, então pede um adulto para revisar, né? Porque não é porque a aula está sendo à distância que pode ser feita de qualquer forma e pronto, Brasil com Z. Não, o adulto tem que revisar, ou mesmo você mandar para mim uma dúvida ou outra, que eu vou sempre tirando para que essas atividades fiquem em perfeito estado, fiquem bem feitas, para que nosso retorno presencial eu possa corrigir. Já pensou se eu for corrigir todos os erros ortográficos de 5 cadernos? Então, peça ajuda a um adulto, qualquer coisa também peça a mim que eu estarei disposta a ajudar. Então, até a próxima aula.